Olá e bem-vindo de volta ao nosso canal. Você sabe, às vezes um olho irritado não é apenas uma irritação qualquer. Sabia que às vezes o que parece um simples caso de conjuntivite pode ser algo mais sério? É verdade. É por isso que é crucial, tanto para os profissionais de saúde, quanto para os pacientes estarem cientes das diferentes possibilidades ao diagnosticar conjuntivite. Você sabia que a conjuntivite viral é o tipo mais comum de conjuntivite? Um vírus pode ser responsável por até 90% de todas as causas de conjuntivite. Todo mundo sabe que antibiótico não mata vírus, não é mesmo? O uso de antibióticos pode não trazer vantagem alguma. Isso é muito importante porque se acredita que o uso excessivo de antibióticos pode estar causando resistência bacteriana. Algumas bactérias já são resistentes a todos os antibióticos conhecidos. Outro aspecto relevante é que todo medicamento pode ter efeitos colaterais, e você não quer estar usando mais medicamentos do que realmente precisa, especialmente quando estamos falando de crianças. Estima-se que 30% dos antibióticos prescritos são desnecessários. Não tenha medo de conversar com seu médico sobre isso. Os sintomas da conjuntivite incluem vermelhidão, sensação de corpo estranho e lacrimejamento excessivo. Essa condição geralmente afeta ambos os olhos, embora possa não começar nos dois olhos ao mesmo tempo. Fique atento se tiver dor e inchaço na base da orelha. O edema dos gânglios linfáticos pré-auriculares são um sinal revelador. Este tipo de conjuntivite é autolimitante e geralmente se resolve por conta própria dentro de 1 ou 2 semanas. Os medicamentos são prescritos para fazer você se sentir melhor, enquanto seu próprio corpo combate o vírus. Estes incluem lágrimas artificiais, gotas anti-inflamatórias tópicas e compressas frias nos olhos. Às vezes, o que mais faz efeito são as compressas geladas. Falando em vírus, qual é o vírus mais famoso do nosso tempo? Sim, você adivinhou. Covid. Gostaria apenas de acrescentar que o vírus da Covid também pode causar conjuntivite. Então, se começar com irritação ocular e desenvolver sintomas respiratórios, considere fazer o teste para Covid. Agora, às vezes, a conjuntivite viral pode evoluir para formas mais agressivas. Ela pode progredir para uma forma mais contagiosa e agressiva, conhecida como ceratoconjuntivite epidêmica. O desenvolvimento de inflamação da córnea, ou ceratite, distingue a ceratoconjuntivite epidêmica de outras formas de conjuntivite e geralmente surge após o 4º dia do início dos sintomas. Esse tipo de conjuntivite é causado principalmente por um grupo de vírus conhecidos como adenovírus. Além de infecções da superfície ocular, esses vírus são responsáveis por causar doenças infecciosas do sistema respiratório, como o resfriado comum, por exemplo. A inflamação conjuntival pode progredir para a ceratite epitelial focal, e as lesões resultantes podem durar até 2 semanas. Após este período, infiltrados subepiteliais, também conhecidos como númuli ou nubéculas, podem se formar. Essas lesões são consideradas relacionadas à resposta imune. Seu sistema imunológico ataca sua própria córnea, com os anticorpos causando inflamação no tecido embutido com pedaços de vírus mortos. Mesmo quando o vírus já está morto e você não tem mais conjuntivite, a inflamação continua. Essas lesões aparecem aproximadamente no dia 10 e podem causar visão turva, astigmatismo irregular e fotofobia. Você pode desenvolver sintomas de diminuição da acuidade visual, que podem persistir por meses ou anos. Em cerca de 25% dos casos de ceratoconjuntivite epidêmica, os pacientes podem desenvolver achados graves, incluindo conjuntivite membranosa ou pseudomembranosa. Essa condição necessita de atenção especializada.
Lembre-se, se você estiver com sintomas persistentes ou suspeitando de algo mais severo, sempre volte a consultar com seu médico de confiança. Obrigado por me acompanhar até aqui. Fique saudável e até a próxima.